Oi, lindões, lindonas, estamos aqui de volta para continuar falando de funções, dar sequência para aquele bate-papo sobre a introdução ao estudo das funções. Agora com a aula 11, em que a gente vai resolver exercícios dando conta daquele bate-papo. Você vai notar que esses exercícios dão especial atenção àquela notação f de x, aquela notação esquisita que apareceu na nossa conversa, né? Vão aparecer elementos da teoria, mas tanto na aula como na tarefa, um montão de exercícios com uma algebreira danada e você vai ali se surpreender com as possibilidades que surgem para o uso daquela notação esquisita. Mas seria muito bacana se você pudesse o tempo todo estar consciente de que o que está em jogo ali é a tal da relação binária especial chamada função. Dentro dos conceitos que a gente discutiu, dentro das restrições que a gente discutiu. Eu vou tentar te ajudar a trazer à tona essa percepção ao longo da nossa conversa, ok? Bom, qual é a proposta? Eu vou escolher uma ordem para os exercícios da aula e vou abrir a discussão sobre ele e gostaria que você desse um pause no nosso vídeo e tentasse resolver, dessa vez, usando o tempo que você precisasse. Não tenha pressa em ver a minha resolução antes de ter pensado na sua. Faz todo o sentido ver a minha depois de ter pensado na sua. Ok? Então vamos lá. Vamos bater um papo. Hora do exercício. Então, página 177, caderno 2, frente C. Bora falar de funções. Vamos começar pelo exercício 3. Esse exercício 3 é curioso, né? Ele vai falar, segundo estudos publicados, a chance C de um indivíduo sofrer um acidente de trânsito após ingerir N doses de bebida alcoólica, quando comparado ao seu estado sóbrio, é aumentada em número aproximado de vezes, de acordo com essa função que está dada aí. Então, veja só, N é o número de doses e eu passo a ter o estudo quando eu tomo de 2 doses para mais, para N maior ou igual que 2. E essa variável C indica, olha que esquisito, a chance de um indivíduo sofrer acidente quando comparado, o aumento dessa chance quando comparado ao estado sóbrio. O Sidão, e daí? Bom, você está até entendendo a parada. O esquisito é o que ele pergunta, né? Ele vai te perguntar o que é C de N menos C de N menos 1. Não sei se eu estou entendendo essa pergunta, então calma. Vamos só bater um papo, eu deixei esse diagraminha para a gente lembrar aqui. Ó. Problema de funções, duas grandezas. Número de doses consumidas por esse cara, você já sabe que a letra não vai ficar boa. E o aumento nas chances dele sofrer um acidente. Vamos trabalhar, para começar, com 2 doses. Vamos ver o que aconteceria se ele tomasse 2 doses comparado ao seu estado sóbrio. Então, a mecânica é, vou substituir essa variável por 2. Então, aqui e aqui substituiremos também por 2. Essa é a jogada. Então, vamos ver. C de 2, essa é a linguagem que a gente usa, é igual a meio, olha lá o coração peludo, não fica olhando para minha letra nessa mesa digitalizadora, fica horrorosa. 7, até que tá boa, vezes 2 ao quadrado, menos 18 vezes 2, me empolguei, mais 14, e você faz as continhas e vai encontrar 3. Opa, 3. Você construiu aqui um par ordenado. O que significa isso mesmo, Sidão? Que se você tomar 2 doses, as chances de você sofrer um acidente aumentam em 3 vezes quando comparado ao seu estado sóbrio. E se eu tomasse, Sidão, 3 doses? Qual seria o C de 3? Você faria todo esse rolê. Substituiria o N por 3, faria todas as continhas
e chegaria a 11,5. Ou seja, se você tomasse 3 doses, as chances de você sofrer um acidente seriam aumentadas em relação ao seu estado sóbrio 11 vezes e meia. Caramba, Sidão! Pois é esse o bate-papo que ele está propondo aqui. Agora, veja só. Vamos tentar entender o que significa esse C de N menos C de N menos 1. Isso que ele está te pedindo para calcular. Vamos pensar no N igual a 3. Vamos lá. Naquela expressão ali de cima. Se N igual a 3, o que ele está perguntando é qual é a diferença C de 3 menos C de 2. E o que isso calcula? Quando eu tomar 3 doses, qual foi o aumento no C em relação àquela situação em que eu tomei 2 doses? 11,5 menos 3, 8,5. Então, pera lá. 8,5. Então a resposta do problema é 8,5? Não. Isso é para n igual a 3. Vamos fazer mais uma experiência. Se eu trocasse lá na função c de n, o n por 4. Se eu tomasse 4 doses e fizesse todas as contas, eu chegaria num C igual a 27. A chance de eu sofrer um acidente seriam 27 vezes aumentadas em relação ao meu estado sóbrio. E eu poderia fazer essa mesma variação que fizemos para n igual a 3, agora para n igual a 4. Substituo n por 4 nessa diferença. C de 4, olha a letra horrorosa, menos, quando n é 4, 4 menos 1 é 3. Ele está calculando a diferença entre C de 4 e C de 3, o quanto aumentam as minhas chances de sofrer um acidente comparado ao meu estado sóbrio quando eu tomo 4 doses em relação à situação em que eu tomei 3 doses. E 27 menos 11,5, isso resulta 15,5. Coisas para você pensar. Essa diferença ela não é fixa. Essa diferença, ora é 8,5, ora é 15,5, ela depende do n. Não, então como é que ele pode me perguntar isso se depende do n? Olha para as alternativas. Todas as alternativas são expressões, né, que dependem do n. E para alguma delas, quando você trocar o n por 3, a resposta é 8,5. Quando você trocar o n por 4, a resposta é 15,5. Mas não é isso que se espera de você, que você vá testando uma por uma. Apesar que essa seria uma possibilidade de resolução do problema, mas não é isso que a gente quer. O que você vai precisar entender aqui, na mecânica da coisa, é que nesse tipo de expressão que faz a relação entre duas grandezas numa função, deixa eu apagar aqui, o valor que você substituir no n nessa posição da notação é o valor que você vai substituir no n em todo o restante. E esse valor não precisa ser numérico. Esse valor pode ser literal. Você pode substituir aqui o que você quiser, qualquer coisa, desde que seja a mesma, inclusive uma expressão literal, inclusive n-1. É o que a gente vai fazer agora. Bom, até aqui era um bate-papo sobre a questão, esclarecendo o que ela significava. Agora a gente vai para a parte mecânica mesmo da coisa. Quando você estiver fazendo a sua prova, você vai estar nesse ritmo aqui, ó. Então bora lá. Você vai substituir esse n-1 na variável livre ou independente da função. Foi o que eu fiz aqui. E aí vem uma trabalheira algébrica que você já conhece. Quando eu substituo n por n-1, pintou aqui um produto notável. n-1 ao quadrado. Você vai lá, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Depois vai multiplicar
essa expressão por 7, distributiva do n-1 pelo menos 18, e reorganizando as parcelas, vai chegar em, vou fechar parênteses aqui, meio vezes 7n ao quadrado menos 32n mais 39. E depois, Sidão? Aí você vai substituir essa expressão aqui no lugar dessa. E no lugar do C de n, essa. E calcular a diferença entre as duas. Bora lá? Esse é o próximo passo. Se você precisar tomar nota, dá uma pausadinha no vídeo, senão siga comigo. E aí, finalmente, a diferença entre o C de n e o C de n menos 1 resulta nessa expressão que era a alternativa A. Mas, de novo, só para entender o que eu calculo aqui, qual é o aumento nas chances de eu sofrer um acidente quando o número de doses que eu tomo vai de n-1 para n. Então, por exemplo, a primeira avaliação que nós fizemos foi trocar o n por 3. Veja se você lembra ou se você tomou nota. C de 3 menos 3 menos 1 é 2. C de 2. Deixa eu substituir o n por 3 aqui. 3 vezes 7, 21. 21 menos 12,5, 8,5. Que foi exatamente o que nós descobrimos numericamente lá no começo. Olha que bacana, que interessante esse problema. No fundo, o que ele fez foi um trabalhão algébrico, mas você pôde compor com a compreensão do problema. Assim espero. Ok? Então, matamos o exercício 3 da aula. Próximo. Vamos para o exercício 1. Não, isso é assustador, cara. Não, não é assustador. Calma lá. Um probleminha da Unicamp. Seja a função h de x, opa, é uma função h de x definida para todo número real x. Quando ele diz definida para todo número real x, ele está te contando o domínio da função h. Está dizendo que todo número real está associado a algum elemento num segundo conjunto chamado contradomínio. Todo número real tem um parzinho. E já que ele disse que era uma função, para cada um dos valores do domínio existe exatamente um único elemento no contradomínio. Só que nesse problema, a gente tem uma função dada por duas sentenças. Para alguns valores de x, a busca pelo seu par é dada por essa expressão. Para outros valores de x, por essa. A gente já vai entender essa mecânica. E nesse mesmo problema, vem uma terceira questão, uma notação mega esquisita, que talvez coloridinha assim te ajude a entender. Um h, parênteses, h, parênteses, h, parênteses, zero. O que significa isso, Sidão? Isso está no contexto da função composta, sobre a qual a gente vai falar daqui a algumas aulas com mais cuidado. Hoje, se você topar, a gente vai ficar na questão prática da coisa. Esse h de zero vermelho, que é o primeiro que a gente vai avaliar, será um número. E a partir daí a gente vai entendendo o que vai acontecer com esse número. Mas fique atento, a gente vai começar a trabalhar com ele, ok? Então, para você entender um pouquinho melhor, olha o que eu vou fazer aqui. A gente tem o domínio da função h, o contradomínio da função h, e ele começa perguntando assim, olha, poxa, quem é o h de zero? Vamos lembrar o que é isso? Tem o zero aqui no domínio. E eu quero encontrar o par dele através da regra dessa função h, que é chamado de h de zero. Não, como é que eu vou encontrar esse par? Vou consultar aqui. Ó. Esse zero é um valor de x. E ele disse assim, se, olha a condição, o x for menor ou igual que 1, e ele é, o par desse x será calculado pela expressão 2 elevado a x mais 1. Então, no nosso caso, como x vale 0, 2 elevado a 0 mais 1, que é 2.
Então o parzinho do 0 é 2. Substituir h de 0 por 2. E o nosso problema começa a ficar mais claro. Veja se você sacou o que vai rolar aqui. Nosso próximo passo, vencemos essa etapa. Agora a gente tem que calcular isso aqui, ó. Quanto vale H azul do H verde de 2? Sidão, e o que é esse H verde de 2, meu? Bom, olha só. Vamos para o verdinho aqui. H de 2 significa que o 2, aqui do domínio, que foi esse cara aqui, agora ele passou a ser um elemento do domínio, está associado através da função h a alguém que eu chamo de h de 2. Bom, e como é que eu calculo esse h de 2? Sidão, tem aqui uma regra. Se o x for maior que 1, e nesse caso o x vale 2, ele é maior que 1, o seu par será calculado pela regrinha raiz quadrada desse x menos 1. Então aqui, olha, raiz quadrada desse x que vale 2, menos 1, raiz quadrada de 1, que é 1. Opa! Então h de 2 vale 1. Então o que nós temos agora, veja só, é o nosso... olha só que sacana. Fez aqui um spoiler, mas não tem problema. Vamos lá. A gente tinha feito o 0 ligado ao h de 0, que valia 2. Meu, a letra tá feia dessa, hein? Depois, a gente trabalhou com o 2, que estava ligado ao h de 2. E a conclusão é que ele valia 1, que é o que nós temos aqui. E agora, em azul, só falta a gente calcular, quando 1 passa a ser um elemento do domínio, quem é o h de 1, o par ordenado do 1. E isso quem me conta é essa fórmula. A fórmula não é a função, a fórmula é a regra que vai criando os pares ordenados. E o conjunto dos pares ordenados, sim, é a função, ok? Se o x for maior que 1, epa, mas aquele não é maior que 1. Tá aqui, ó. Se x for menor ou igual que 1, opa, é essa a regra que eu vou usar. Então, eu faço 2 elevado ao valor desse x, que é 1, mais 1. 2 ao quadrado, que é 4. E 4 é a alternativa C do nosso teste, ok? Bom, o que a gente trabalhou aqui? O conceito de função está mega presente, importante, não perder de vista o que a gente está fazendo. A gente está criando pares ordenados entre o domínio da função h, que no enunciado foi dito era igual a reais, todo número real fazia parte do domínio. O contradomínio, ele não diz quem é, Sidão. Quando ele não diz, a gente assume que é o conjunto dos números reais, para não faltar nenhum elemento aqui nos parzinhos que eu quero associar ao elemento do domínio. Eu tenho uma função dada por mais de uma sentença, com condicionais, e a gente aprendeu a lidar com ela. E de quebra, tivemos acesso, contato, a essa notação de função composta, que vai ganhar sentido daqui a 2 semanas, mas por enquanto a mecânica dela já ficou mais clara. Espero que sim, ok? Então, exercício 1, check! Bom, olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma descansada aí. O que eu gostaria é que você olhasse, eu chamei aí de exercício 1, mas está errado, é o exercício 2. Dê uma olhada no exercício 2 e no próximo vídeo a gente conversa sobre ele. Beleza assim? Bom, a gente já se encontra no próximo vídeo. Abraço!